Vamos iniciar, que eu acho que é importante até para a gente poder colocar aí e privilegiar as pessoas que chegaram, né? Respeitando o tempo aí de todos. Primeiro, queria agradecer aí em nome da Unidas a presença de cada um de vocês, de todos aí nesse momento importante que a gente está tendo. Né? Meu nome é Werner, nós vamos fazer aqui um webinar, né? E eu não tenho tanta prática quanto o professor Paulo, né, a Marisa, que já estão aí vivenciando isso com frequência, mas a gente vai conduzir aí junto com vocês, né? Para mim é uma grande satisfação poder estar nesse momento aqui, mediando uma palestra aqui do professor Paulo Vicente, que é uma referência para a gente aqui nacional, né, da Fundação Dom Cabral, num projeto que é um projeto que a gente trata com muito carinho, porque é um projeto que a gente construiu desde o início com a Marisa mediando esse projeto, né, do concurso, né, de desenvolvimento de profissionais, no primeiro momento de lideranças, depois no segundo momento de gestores, né, para a gente poder chegar e conseguir concluir e começar esse curso, que é o que a gente tem aí de referência. E a gente vai colocar um pouquinho aqui do que é a nossa visão e algumas reflexões para a gente poder pensar e aí ouvir um pouco mais o professor Paulo para nos ensinar ainda mais a respeito das questões estratégicas e o quanto que o capital humano é relevante para a gente aí nas nossas definições, nas nossas decisões futuras, né? Vou pedir para o Leandro colocar. Eu fiz uma apresentação aqui, mas é mais para orientar efetivamente a fala e para que vocês possam acompanhar. E a gente consiga seguir aí, né? Só me apresentando rapidamente, eu estou na diretoria hoje de integração da Unidas, né? A gente é responsável pela parte toda de gestão e integração efetiva dos 27 superintendências estaduais que nós temos, e a gente faz um trabalho muito conjunto aí com as demais áreas para poder fomentar ainda mais a parte da Unidas. E eu também estou como diretor administrativo e financeiro da Aberta Saúde, que é uma operadora de autogestão de 46 mil vidas, que fica concentrada basicamente 80% da carteira no Sudeste e o resto espalhado pelo Brasil, que são áreas comerciais, né? Então, que é uma empresa ArcelorMittal, da empresa ArcelorMittal, né? E assim, mais uma vez eu reforço, a gente vai estar aqui falando um pouquinho, esse webinar foi dividido em 3 momentos. No primeiro momento que eu faço uma introdução, depois nós temos o professor Paulo Vicente para poder falar efetivamente para todos nós, né? E até trazer um conhecimento e uma degustação, e a Marisa mostrando um pouco do projeto que a gente tem aí, que é para desenvolvimento de lideranças e o que a gente pretende aí para frente. E aí a gente termina com alguma parte aberta para a gente poder responder algumas perguntas que vocês, porventura, façam, né? Então, fiquem à vontade para utilizar a parte do chat aí para poder mandar as perguntas para a gente, tá? Depois eu faço a apresentação do professor, mas eu vou fazer só umas provocações iniciais. Leandro, se quiser passar aí, por favor. A ideia é o seguinte, né? Por que a gente colocou esse tema, né, de perspectivas estratégicas para a saúde 5.0? Né? Se você quiser, pode passar tudo, Leandro, que eu já vou falando aqui, tá? A Unidas, né, ela tem um propósito, que é um propósito assim, muito grande aí, desde que ela foi constituída, para congregar ainda mais as autogestões e potencializar esse modelo, né, desenvolver, fomentando ainda mais as autogestões do Brasil. E a gente, na realidade, acredita, e eu tenho discutido isso constantemente com diversos líderes, que a autogestão é um modelo que é o modelo de saúde suplementar que mais se enquadra na entrega de valor que se pretende para o usuário. Então, assim, a gente entende que a autogestão é o modelo que nós vamos ter aí para o futuro, mas
Será que a autogestão de agora que é a autogestão do futuro? Então, acho que essa é um questionamento que a gente tem feito nas nossas organizações, né? E a ideia da Unidas é preparar cada uma das nossas organizações para essa autogestão do futuro. E é essa autogestão do futuro que vai trazer efetivamente os ganhos que a gente espera da mudança do modelo de saúde, né? A gente hoje trabalha como parte estratégica nossa vinculada a processos, né, vinculada à tecnologia, implantação de novas tecnologias, de processo de inovação, de processo de melhoria de processos, né, de gestão de informação. E a gente também tem que trabalhar a questão das pessoas. E aqui o foco nosso dessa visão de perspectiva estratégica está vinculado às pessoas, que são a base do sucesso, né, e da sustentabilidade das organizações. Então, nós não temos hoje tecnologia adequada se nós não tivermos pessoas que saibam como utilizar a tecnologia. Nós não temos processos adequados se a gente não tiver pessoas capacitadas para fazê-los serem cada vez mais ágeis e serem cada vez melhores, né? Então, assim, as pessoas são o nosso centro. E a gente, na realidade, vive hoje um mundo que é um mundo, todos já estão mais do que cientes, que ele é um mundo VUCA, né? Ele é volátil, ele é incerto, complexo, ambíguo, e até a gente pode colocar que efêmero, né? Então, assim, a gente, a cada momento, já está buscando coisas novas, né? Então, e a saúde 5.0, ela está muito inserida nessa visão, dessa mudança, né? Nessa efemeridade que a gente tem. E aí, nós precisamos ser cada vez mais ágeis e assertivos nas tomadas de decisão. Nós não temos tempo a perder e não temos dinheiro para poder chegar e perder também dentro disso. E aí uma coisa é entender o mercado, a outra é saber como conduzir dentro dessa realidade, né? Então, conhecer o mercado, saber que ele está tendo uma mudança grande, que tem novas tecnologias que estão entrando, é uma coisa. Agora, saber como utilizá-las, como potencializar isso de forma integrada, como trazer isso para a operadora com maior resultado. Essa diferença que a gente está querendo. Que aí os líderes têm que ser cada vez mais protagonistas nessa visão da mudança da saúde 5.0, né? Então, o nosso grande ponto aqui que a gente está querendo, né? Você pode passar, por favor? O que a gente tem feito aqui? A Unidas hoje ela tem 106 entidades filiadas, com 6 entidades de grande porte, 20 entidades de médio porte e 80 entidades de pequeno porte. Então, a gente está falando aqui de uma organização, quando a gente fala de autogestão, que é bastante com pouca escala, né? E hoje a escala é algo fundamental para a gente poder ter algo sustentável e competitivo, né? Se a gente for pensar, as que são de grande porte, tal qual a Cassil né? Será que ela é um operador de grande porte ou efetivamente é um conjunto de operadoras de pequeno porte, né? Porque a gente está espalhado aí pelo Brasil inteiro com a Cassil e às vezes em algumas praças nós temos operadoras de 1 milhão de vidas, né? 500 mil vidas, e a gente, na realidade, não tem a CACI com grandes volumes regionais, e isso daí dificulta a nossa atuação sozinhos, né? Então, para a gente poder chegar a ser mais efetivo, nós temos que trabalhar cada vez mais de forma integrada. E as pessoas têm que estar trabalhando de forma integrada. Nós precisamos compartilhar mais, nós precisamos co-criar cada vez mais, trabalhar em rede, potencializar essas parcerias que a gente pode ter entre as nossas autogestões e com outros players, né? E pensar e agir rápido, né? Então, o nosso foco tem que ser construir pontes, né? E a gente, na realidade, tem uma visão de que o sucesso da organização está vinculado às pessoas e ela tem que começar pelo board, tem que começar pela liderança. Então, quando a gente começou a pensar no curso, nós falamos o seguinte: poxa, como é que a gente vai fazer o desenvolvimento nacional das nossas autogestões se os nossos líderes, talvez, eles não estejam cientes das necessidades que a gente precisa ter? E com isso, eu faço uma provocação: será que todas as nossas lideranças das nossas autogestões elas estão preparadas para essa transição? Eu acho que essa é uma reflexão que nós temos que fazer internamente para ver como que a gente pode ser melhor, né? Porque a gente vê que o mercado, efetivamente, ele está se preparando. A gente vê aí
fusões que estão acontecendo, o capital que está entrando dentro da parte de saúde, os IPOs que a gente teve aí da Apvida, né, da Intermédica, e o que a gente também tem visto aí, compras de diversas operadoras, capital estrangeiro entrando. Então, a gente vê que os fundos que estão entrando, que vão sempre tentar maximizar os resultados das suas operações, eles vão colocar as pessoas que são as mais adequadas para gerar esse valor e para fazer essa transformação. E nós vamos estar competindo com isso. Então, nós temos aí um grande desafio, que é o desafio de tentar competir com cada uma dessas frentes, né? E isso está vinculado a pessoas. Leandro, se você puder passar, por favor. As pessoas têm que estar no centro disso. Então, a gente, perguntando um pouquinho aqui para a gente, como é que as nossas autogestões estão se preparando com as equipes, com as nossas lideranças, para poder chegar e vencer e competir de forma até melhor com esses players que estão entrando? O que tem sido as nossas prioridades? São processos, né? São tecnologias. A gente está entrando aí com atenção primária, né? Com a parte do modelo de remuneração, telemedicina, mas o que a gente está investindo nas nossas pessoas para a gente poder chegar e operar cada uma desses processos? Hoje a gente vê as empresas, em geral, fazendo aí um movimento, né, forte isso daí não nas nossas autogestões, né? Mas a gente também vê aí, por exemplo, com a CNI, as empresas fazendo um movimento muito forte para poder revisitar a parte do benefício de saúde, né? Então, existe uma tentativa de que a gente seja cada vez mais sustentável dentro da parte de saúde e que essa inflação que a gente tem, ela seja controlada, né? E aí, como é que está sendo feita essa revisitação do benefício de saúde para um benefício mais sustentável? Tem empresas que já estão trabalhando a parte do benefício de saúde, né, essas empresas a gente chama aqui de mais maduras, como um fator estratégico, porque hoje a saúde ela traz cada vez mais satisfação no trabalho, traz cada vez mais engajamento, traz cada vez mais o empregado presente, né, e não com presenteísmo, né, na realidade, para poder chegar e produzir, ter um ambiente e ter um rendimento melhor do seu trabalho. E a gente tem visto hoje que, com as novas gerações de empregados, de colaboradores, nós não conseguimos mais ter aquela fidelidade tão grande das pessoas às empresas se as empresas não têm e não trabalham com valores, né, com propósitos. Então, a saúde tem que estar dentro de um valor da organização. E trazendo a saúde para um valor da organização, isso traz mais atração, engajamento, menos absenteísmo, ou seja, traz mais resultado para a organização. E aí, uma outra pergunta que eu faço, além das nossas autogestões, será que as empresas, que às vezes são as contratantes desses modelos, ou que às vezes são contratantes de empresas de mercado, né, de operadoras de mercado, será que as pessoas que estão fazendo essa transformação, elas estão preparadas para isso? Será que efetivamente a gente já tem, elas conhecem o segmento de saúde suplementar nas empresas que possam efetivamente contribuir para as nossas organizações? Nós sabemos que muitos dos líderes que vão para as nossas organizações nas transições dos conselhos são pessoas de carreira que estão nas organizações e acabam indo para as nossas empresas. Então, a ideia da Unidas com esse curso é efetivamente trazer um pouco mais dessa visão aí de preparação. Leandro, por favor, você passa. Eu estou terminando já, esse é o último slide aqui, gente. E eu faço uma reflexão. Será que investir em pessoas é caro? Ou caro é a gente ter uma tecnologia e a gente não conseguir usufruir daquela tecnologia? A gente ter um serviço de atenção primária, que a gente vê muitas empresas investindo na atenção primária, mas não saber o que aquilo ali vai gerar de resultado efetivo para a organização. Ter, na realidade, processos que a gente não consegue mudar com agilidade, com flexibilidade, para que a gente possa fazer essa competição. Trabalhar sozinho dentro de empresas nossas que não têm escala, será que isso daí as pessoas estão preparadas para poder chegar e fazer essa parte dessa colaboração, trabalhar em rede? Então, assim, são algumas reflexões que talvez a gente tenha que trazer, e eu acho que todos já devem estar trazendo para as organizações, e a Unidas está com esse propósito, junto com a Fundação Dom Cabral, de trabalhar essa visão.
E a gente vê hoje muita questão da saúde 5.0, uma mudança do que era a parte da tecnologia como uma propulsora, né, de uma melhor saúde. A gente tinha lá inteligência artificial, a gente tem toda a parte de machine learning, né, e os wearables, né, tudo como tecnologia, a gente investir na tecnologia para que isso daí mude a saúde. E a gente vê que, na realidade, a gente tem que colocar a pessoa no centro. E a pessoa saber utilizar isso, empoderada para poder saber qual tecnologia, qual o processo que ela precisa utilizar, muda o foco do 4.0 para o 5.0, onde a gente tem que estar cada vez mais com a pessoa no centro. Esse é o modelo que a gente tem aí, que é a saúde baseada em valor, o DBHC, e que a gente tem cada vez mais buscado, né, dentro das nossas organizações. Fizemos um seminário voltado para a atenção integral, para a gente poder ter a pessoa no centro. Vamos ter agora um outro congresso com a visão da tecnologia, para também ter as pessoas uma visão da mudança dentro do centro. E a gente pergunta, eu deixo essa reflexão e passo depois a palavra, vou apresentar primeiro o professor, né? Mas, assim, como que nós estamos cuidando das nossas pessoas? Porque as nossas pessoas é que vão cuidar desses beneficiários. Pode passar, Leandro, pode passar. Então, assim, essa é uma provocação inicial que eu queria trazer aqui, né? Acho que agora eu passar para o professor Paulo Vicente, né? Que ele é doutor em administração de empresas e com mestrado em administração pública pela FGV. Estou deixando aí todo o currículo, né? Formado em engenharia elétrica no IME, atualmente é professor da Fundação Dom Cabral, foi subsecretário de Planejamento do Estado do Rio de Janeiro, né, de 2007 a 2009, tem uma experiência abrangente nos setores governamentais de defesa aeroespacial, educação e energia, foi capitão do Exército também do Exército Brasileiro de 1990 a 2002, como professor e trabalhou para as seguintes instituições, que é a ESPM, né, da FGV, a Fundação Dom Cabral, FGV, SPM não, IBMEC, IME, PUC, fez palestras e apresentações na Brown University, mais outras universidades internacionais, como Hutton, SEAD, ISB, John Hopkins, Kellogg, St. Gallen. Então, assim, é um professor que tem uma experiência gigantesca, né? Fez parte do Global Colloquium in Participant-Centered Learning, né, da Harvard Business School. Em 2012, atuou como consultor da Prabat. Professor, e aí eu estou lendo aqui o currículo, a gente tem um currículo bastante vasto. Petrobras, Shell, Departamento de Comércio dos Estados Unidos, foi membro da Strategic Planning Society, é membro fundador da Strategic Management Forum, é autor do livro eletrônico Emerging Markets Report, publicado na VEC Editora, e dos livros Jogos de Empresas, Jogos e Simulações de Empresas e Gestão Pública Contemporânea. Recebeu o prêmio Publicis Best Marketing Strategy no L'Oréal Marketing Awards 2004, como professor orientador, e foi classificado como 22º lugar no prêmio Best Business Professor, promovido pela The Economist Intelligence Unit. Eu não estou conseguindo ver aqui a parte de baixo, mas acho que já deu para apresentar o professor, que é uma das grandes figuras que a gente está colocando dentro do nosso curso, e passo a palavra para você, professor, para poder nos deliciar com a sua apresentação. Bom, estimado, obrigado pela apresentação inicial. Como a fala é relativamente pequena, não vou usar PowerPoint, eu vou falar mais e vou dividir minha fala basicamente em 3 partes. O contexto da crise, depois a revolução tecnológica que está se avizinhando, e terceiro, o tal do novo normal, que a gente supostamente vai chegar a algum momento nele, algumas partes já estão aqui, né? É uma prévia do que a gente vai falar, eu vou dar no curso depois, efetivamente, então é só uma primeira fala para a gente contextualizar. Vamos lá, a primeira parte é o contexto da crise, que é a Covid-19. A Covid-19 ela gerou uma crise muito grande, mas que não era inesperada. Eu utilizo um modelo chamado ciclos de Kondratiev, ciclos tecnológicos, foi desenvolvido no começo do século XX por um camarada chamado Nikolai Kondratiev, que fala que a história é razoavelmente bem contada, a história da tecnologia é bem contada em ciclos de 50 a 60 anos.
que são os ciclos de tecnologia e os ciclos do capitalismo. A cada 50 ou 60 anos tem uma grande crise que força o capitalismo a se reinventar. E a gente está nela, né? A gente está numa dessas crises. Na verdade, é final do quinto ciclo, que vai de 2018 a 2030 matematicamente, e que já era esperado que houvesse uma grande crise, e já haviam sinais de que a gente entraria numa crise, esgotamento do capitalismo em vários aspectos dele, uma recessão que já estava crescendo nos países todos, uma série de protestos. O que acontece nesse período de crise? O capitalismo se reinventa. E o capitalismo, sendo intrinsecamente instável, ele naturalmente ele é obrigado a se reinventar a cada 50, 60 anos. É isso que o modelo prediz. Então, já há quase 10 anos, eu já falava nas aulas da Fundação Cabral justamente que esse período viria, entre 2018 e 2030. A Covid-19 era um dos vários cenários que podiam catalisar isso. Uma lista de 17 crises que eu fiz em 2012 no artigo para HSM, entre elas está uma pandemia global. Porque cenarista que se preze vai ter uma pandemia global nos seus cenários. Por quê? Ela pode ocorrer a qualquer momento, pode ter impacto muito grande. A dificuldade é prever probabilidade. Quando? Porque ela pode ocorrer a qualquer momento, não pode demorar muito tempo. A próxima pandemia, e ela vai existir, pode ocorrer ano que vem. Ou pode ser daqui a 30 anos. Na média, a gente está tendo uma por década. Teve a HIV, Ebola, SARS, MERS, H1N1, mas as últimas vieram mais ou menos controladas. O sistema de saúde do mundo inteiro tem sido razoavelmente melhorado. Mas, efetivamente, aconteceu é que essa saiu bastante do controle da gente, está impactando o mundo inteiro, forçando a situação toda a uma mudança radical. E no momento de crise, no momento o sistema já estava fragilizado, vários países já estavam em recessão, vários países já estavam perdendo gás, o capitalismo já estava entrando numa fase naturalmente de acomodação e ser obrigado a se reinventar. E então não é imprevisto completamente. Mas o que isso vai fazer? Isso vai forçar uma reestruturação do sistema. Como que essa reestruturação já estava ocorrendo, já vinha ocorrendo? Através de uma revolução tecnológica. Em 2008, quando a gente teve a primeira grande crise, já dentro do processo natural de esgotamento do capitalismo, forçando, já sinalizando que viria esse período agora, o governo americano decidiu que estava na hora de trazer a indústria de volta para o território dele. Então, resolveram investir maciçamente em tecnologia para trazer as indústrias da Ásia de volta ao território americano. Um processo que a gente chama de reshoring, ou seja, houve o offshoring nas décadas de 60, 70 e 80, a indústria foi para a Ásia para reduzir custos, mão de obra barata, mas agora eles perceberam que estava na hora de voltar, de trazer de volta essa indústria, e para conseguir fazer isso eles precisavam reduzir custos, porque você não podia baixar a mão de obra. Dado que um chinês ganha um quinto de americano, um indiano ganha um décimo de americano, você ou vai transformar o país em um país de baixo custo, com salários miseráveis, ou você vai ganhar em produtividade. Foi isso que eles decidiram. Então, você pode olhar para as tecnologias, e eu vou fazer isso com vocês lá mais detalhadamente, mas você olha o dinheiro entrando em pesquisa e desenvolvimento, particularmente o dinheiro que vai para a defesa, que é um precursor de 10 anos, 15 anos antes de o que vai acontecer depois, você vê que o dinheiro já estava vindo em 3 grandes eixos. Robótica e inteligência artificial, ou, se você preferir, indústria 4.0 e transformação digital. O segundo grande eixo, novas fontes materiais e novas fontes de energia, que inclui tecnologia espacial para buscar mineração no espaço e também células solares em órbita. E o terceiro grande eixo, que tem mais a ver com medicina, que é chamado de melhoria humana, ou HET, Human Enhancement Technology. O objetivo desses 3 eixos, basicamente, é o seguinte: com um eixo de robótica e inteligência artificial, vou reduzir 1/3 a necessidade de mão de obra. Com o eixo de materiais e energia, eu vou reduzir 1/3 o custo de materiais e energia. E com o eixo de melhoria humana, eu vou aumentar a longevidade e produtividade humana em 3 vezes. De maneira que 3 vezes 3 vezes 3, 27, e com isso justifico salários 10 vezes maiores.
Esse era o plano, desde 2008. Eles achavam que esse plano ia levar 20 anos para terminar. Portanto, a data de referência era 2028. Os americanos já vêm investindo nisso há 12 anos, já vinham fazendo isso, já vinham havendo várias externalidades desse programa. Acho que o programa que mais chama a atenção de todos é o programa de Volta à Lua, que é chamado de Artemis. Artemis, na mitologia, é o nome da irmã gêmea do Apolo, sinalizando que eu estou fazendo o mesmo livro de jogadas, o mesmo playbook, como dizem os americanos mesmo, né? Da década de 60 e 70. Ou seja, na década de 60 e 70 entrei em crise, como é que eu saí dela e investi no programa Apolo? Lá a gente foi para a Lua, beleza, mas não é isso. O problema é que um monte de tecnologias que surgiram como derivação disso. O que estão fazendo agora? A irmã gêmea, Artemis. Estão em crise, vão investir de novo um caminhão de dinheiro para ir para a Lua de novo, mas ir para a Lua é o de menos, o de mais importante, na verdade, são as tecnologias que vão surgindo na medida em que você vai fazendo investimento. Então, essa é a sacada deles, essa é a jogada deles, é o playbook dos americanos. E já está ocorrendo há 12 anos. Eles pretendem voltar a pousar na Lua em 2024, ou seja, 4 anos no futuro, é muito pouco tempo. Se você parar a pensar que passou praticamente 50 anos sem pousar na Lua, sem voltar para a Lua, desde 72, e vai voltar em 4 anos. Então, na prática, os próximos 4, 5 anos vão ser muito turbulentos. Vai haver muita mudança estrutural. Os americanos vão tentar trazer a indústria de volta da Ásia. A gente está fazendo uma nova corrida espacial. A gente está no meio de uma crise que está saindo. A vacina vai chegar em algum momento, mas a gente não sabe exatamente quando. Estima-se o começo do ano que vem. Está numa retomada, numa saída da crise da Covid. Ou seja, a gente está num momento de muita mudança, muito turbulento. Daí vem o termo mundo VUCA, né, que deriva de um outro modelo chamado modelo VUCA, que eu não vou explicar aqui detalhadamente, mas que uma parte de você já ouviu falar, que é um modelo que tenta categorizar situações entre volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, as 4 situações arquetípicas do modelo. No geral, eu chamo isso de turbulência, né, para não usar volatilidade de novo, né, tem que dar um termo, então chamamos de turbulência. O que isso resulta? Isso resulta em diversos movimentos. O primeiro movimento que eu vejo é o da resiliência. A gente, durante 30 anos, o mantra das organizações foi performance. Eu preciso performar melhor, eu preciso melhorar a performance, eu preciso de performance, 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 performance. Então, enxuga os quadros, enxuga estoque, busca melhor a gestão de recursos, tudo ajustinho, o máximo possível para ganhar performance. Só que, ao fazer isso, você está comprando risco. Então, quando tem a greve de caminhoneiros, a sua cadeia de suprimento se rompe. Quando tem uma falta de eletricidade, um aumento de preço de eletricidade, a sua cadeia de suprimento se rompe. Qualquer coisa que sai do eixo, uma organização muito enxuta, ela acaba entrando em problemas. Então, se agora, com a Covid-19, acho que o mantra vai se mudar para resiliência. Organizações resistentes, robustas, resistentes ao risco, que gerenciam bem, identificam e gerenciam bem seus riscos. Um pouco mais de gordura em várias coisas, também para aguentar o tranco, para ter um colchão de amortecimento para várias mudanças que acontecem, não só a Covid, mas tem dezenas de riscos no ambiente que vão se consolidando. Todo ano tem alguma coisa, uma mini crise, uma pequena crise, um problema. Se você fica muito enxuto, você não resolve isso. Então, a resiliência, porque é uma metáfora, para facilitar a visualização disso, que eu acho que é sempre importante, eu chamo de o unicórnio e o camelo. Durante 30 anos, a gente buscou os unicórnios, né, na metáfora que as startups usam para uma empresa que vive, que vale $1 bilhão de dólares. Então, na prática, é a metáfora do unicórnio. A gente chegou no deserto e descobriu que o unicórnio morreu de sede. Eu precisava do camelo. Bicho que aguenta o tranco, bicho que aguenta ficar dias e dias sem beber água e vai lá na areia quente, passa e acabou.
Então, é a busca da resiliência, as organizações que eu chamo de camelo. Dentro disso, você tem aí não só seguro-saúde, não só plano de saúde, mas também telemedicina. Você vai precisar de ter uma força de trabalho robusta, uma força de trabalho resiliente, que aguenta o tranco. Ou seja, eu invisto em capital intelectual, eu invisto em capital humano, mas chega num momento lá que acontece uma crise qualquer e eu preciso segurar essa força de trabalho. Não posso perder essa força de trabalho. Criar muito absenteísmo, muito nível de doença, muito nível de problema. Eu acho que assim, a área que vocês estão é uma área que é chave para essa história. E aí vem um pouco dessa discussão do novo normal, que é a terceira parte, o que vem depois, que acho que tem quatro barreiras que foram pulverizadas pela Covid. A gente sabia que essas coisas iam chegar, mas a gente estava na nossa zona de conforto. Compras online, telemedicina, home office e educação à distância, remota, como a gente está tendo aqui. A gente sabia que essas coisas estavam chegando, mas a gente estava ali quieto, na zona de conforto, confortável, quentinho, feliz, não estava querendo correr muito atrás. De repente vem a Covid-19 e expele a gente da nossa zona de conforto. Chuta a gente para tão longe que a gente não sabe nem para onde ficava mais a tal da caixa. Né? Então, a gente está tonto, catando cavaco, pensando onde é que ficava a tal da caixa mesmo, né? E efetivamente tentando reinventar a situação. Então, você vai ter muito home office daqui para frente. E isso vai mudar a estrutura das cidades, vai mudar a estrutura do mercado imobiliário, mas isso vai também mudar o ambiente de trabalho, uma organização mais dispersa geograficamente, mais separada geograficamente, tem menos contato. Os escritórios, para mim, vão mudar para SOHO. SOHO é um termo já antigo, chamado, que é Small Office, Home Office, ou seja, escritórios pequenos, escritórios de casa. Hoje a gente está muito em home office, mas acho que o home office não resolve tudo. Muita coisa você não consegue resolver no home office. Então, por isso que eu acredito no mundo mais SOHO, né, com small offices. Mas isso vai já mudar, por exemplo, daquela lógica de uma torre corporativa, de uma grande torre onde todo mundo vai todo dia, para vários escritórios menores, de 50, 100 pessoas. E muita gente trabalhando em casa. Você vai trocar aquela torre de 1.000 pessoas por 10 locais para 50 pessoas. 50 estão em casa, 50 estão trabalhando de cada local. Esses escritórios menores são mais bem distribuídos geograficamente, então você gasta menos tempo para ir, menos tempo para voltar. Ao invés de você gastar 2 horas para ir, 2 horas para voltar, você gasta meia hora aí para ir, meia hora para voltar, o que diminui uma ineficiência muito grande das organizações, que era a perda de tempo em trânsito, né? Ponto morto primeiro, ou então em lotação, trem, metrô, né? Isso vai diminuir muito significativamente. Bom para todo mundo, na verdade. Melhora a qualidade de vida das pessoas, ser visto como qualidade de vida. Você poder trabalhar em casa, comer com os filhos, entendeu? Comer com a família, ou então ter tempo para dormir mais, para trabalhar mais, se for o caso. Isso vai redistribuir a população no território. Ao invés de ela ficar tão concentrada em cidades como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, ela vai se distribuir por cidades menores. Isso vai alterar todas as cadeias produtivas, inevitavelmente. Eu tenho dúvida, inclusive, se faz sentido ter Brasília, se faz sentido o conceito de capital. Para que eu preciso disso hoje em dia? Tenho dúvida. Mas mesmo assim, São Paulo, paulista, aquele centro lá de São Paulo, vai ser alterado. Rio de Janeiro vai ter uma vantagem. Rio de Janeiro tem praia. As pessoas gostam de ficar perto da praia, gostam de ficar perto do mar, tem montanha. Então, assim, vai sair, mas vai ter, por outro lado, um motivo para ficar, né, que é a beleza natural do local. Belo Horizonte acho que vai se distribuir pelas cidades em volta. Assim como São Paulo, que São Paulo vai migrar, o grande São Paulo vai migrar para o interior paulista, que é muito bom de viver. E Brasília, eu tenho dúvida do que vai acontecer. Brasília, não sei se as cidades satélites não são interessantes. Acho que as pessoas vão voltar para as suas capitais, para as suas cidades natais. Muitos funcionários públicos você vai ter que reinventar governo, um governo disperso. Um governo que vai ter que trabalhar em rede mesmo, efetivamente.
Então, o mundo vai mudar, geograficamente vai mudar, as cadeias produtivas vai mudar, a forma pela qual as pessoas se relacionam, e isso vem junto com uma aceleração dessas tecnologias que já estavam em curso. A gente fala muito de transformação digital, fala muito dessa nova medicina. Esses são os dois grandes eixos que vão mudar o mercado de vocês. Transformação digital, porque você vai virar dado. Todas as organizações de saúde vão virar organizações de dados. As pessoas terem dados cada vez mais fortes. Então, toda a questão de inteligência artificial, a questão de realidade virtual, internet das coisas em casa, você vai, na verdade, são sensores. Você vai botar medidor de pressão, de oxímetro. Dentro da casa, as pessoas balançam, você se conectar com uma rede que vai guardar os dados das pessoas. Então, você vai ter uma nuvem de dados clínicos que vai ser cada vez mais relevante. E isso tem valor. Então, tem a própria base de dados, que a gente chama, na verdade, hoje de lago de dados, que a saúde naturalmente gera, vai ter valor, vai poder ser monetizada no mecanismo que a gente chama de data for cash, ou seja, de dados por dinheiro. Eu vou pegar esses dados vão virar dinheiro, vou monetizar esses dados. Muita gente começa a falar em novos modelos de negócios, onde você tem, em varejo se chama de cashback, a gente chama de reembolso, ou voucher, ou qualquer coisa do gênero assim, termo mais genérico é cashback. Em banco fala-se de imposto negativo. Em saúde eu não estou vendo as pessoas falarem ainda, mas saúde já é muito dado. Você armazena esses dados e devolve isso na forma de dinheiro para a empresa e para a pessoa. Só para dar um exemplo de banco, o setor bancário está olhando para isso e dizendo o seguinte: olha, por 1000 anos o negócio em bancos foi o seguinte: eu te empresto dinheiro, você gasta esse dinheiro como você quiser, depois você me devolve o principal e mais uns juros. Esse é o negócio, há 1000 anos, desde o Banco de Bagdá, do século X. O que vai ser agora? Qual é o novo deal? O deal é o seguinte: eu vou te emprestar dinheiro. Você vai pegar esse dinheiro e vai gastar esse dinheiro. Ao gastar dinheiro, você gera dados. Depois você me paga o principal sem juros, mas eu fiquei com os dados. Esses dados eu vou monetizar. O dinheiro que ele vai gerar, eu vou rachar contigo. Metade fica comigo, metade fica com você, ou uma fatia qualquer. E com isso eu consigo prover o cashback, no caso de varejo, ou juros negativos, no caso de bancos. Só que o setor de saúde e o setor de educação também geram muitos dados. Então, acho que eles também vão ser afetados. E as organizações que tiverem mais dados vão ter cada vez mais valor. Então, a questão da escala vai ser cada vez mais relevante. E você entrar na casa do cliente, né? Ou seja, você prover uma balança digital para ele poder conectar com a nuvem, prover um aplicativo para ele botar lá todo dia os dados dele, prover um oxímetro para ele ficar medindo se está bem, se você está bem, ou se tem diabetes, alguma coisa. Você vai fazendo uma saúde mais preventiva. Isso vai levar, no final das contas, a uma mudança estrutural na saúde. A saúde foi corretiva, eu corrigi os problemas. Hoje ela é preventiva e a próxima geração é regenerativa. Ou seja, eu vou regenerar os tecidos. Eu vou ter tecnologias que vão ser capazes de regenerar os tecidos humanos. E junto com dados eu vou conseguir fazer isso bem mais preventivo e bem mais regenerativo. Olha o problema disso. O problema disso é o sistema de hospitais e o sistema de médicos, que ainda é baseado num modelo de cura. Ou seja, ele é remunerado não pela saúde, mas pela doença. O plano de saúde já é remunerado pela saúde, não pela doença. Você paga todo mês uma parte lá e o cara gasta dinheiro. Na verdade, ele quer que você não seja custo. Quer que você seja muito saudável para você não ser custo, ficar só no lado da receita. O hospital e o médico ainda tem um outro problema. Ele precisa que você esteja doente para ele ser remunerado. Então, tem uma discussão importante em saúde de como que vai ser esse processo de remuneração. E acho que os planos de saúde, de maneira geral, e também, de certa forma, o governo estão na frente, porque eles querem a saúde de fato. E o próprio indivíduo, né? O indivíduo também quer ter saúde, quer viver muito feliz e saudável. Mas esse atrito entre esses dois modelos vai ocorrer nos próximos 20 anos, muito provavelmente.
E aí nisso também vai uma outra lógica, que é a tal da diferença de custos, os custos aumentarem por um lado e a receita não aumentarem na mesma velocidade, vai além do que muitos chamam de abrindo a boca do jacaré, né? O custo vai abrindo mais rápido do que receita. E a única solução para isso é tecnologia. É você fazer medicina preventiva. Você tem uma força de trabalho mais barata. Você mantém a sua força de trabalho com um custo mais barato. Tecnologia e as técnicas preventivas e as técnicas eventualmente regenerativas, que são a próxima geração tecnológica, vão permitir isso. Isso não está pronto hoje, mas isso está chegando. E as tecnologias vão avançar cada vez mais rápido, inclusive por conta dessa revolução tecnológica que a gente já falou que está se avizinhando e que foi acelerada. Eu tenho chamado de o acelerador pandêmico, né? Ou seja, muitas coisas que eram tendência para 10, 15 anos vão se acelerar por conta do Covid-19. Pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Mas acho que nessa altura eu já falei um bocado, né? Queria aí interromper e passar a palavra de volta para a Marisa para ela poder fazer a parte dela. Depois a gente volta para perguntas. Obrigado, pessoal. Ei, bom dia. Está me escutando bem? Sim, Marisa. Tá ótimo. Então, eu sou gerente de projetos da Fundação Dom Cabral e nós temos construído, junto com a Unidas, um projeto de desenvolvimento que está baseado um pouco justamente na possibilidade de a gente preparar as autogestões nesse novo normal que o Paulo acabou de nos relatar. Eu fiz aí uns breves pontos do que o Paulo conversou, porque é um pouco nesse sentido em que a gente trabalhou para desenvolver esse projeto. A ideia basicamente dele é a gente trabalhar as lideranças o Leandro está colocando aí o folder onde a gente coloca o objetivo geral, que basicamente a gente contar com esse um primeiro módulo em que vai trazer todos esses inputs, né, de futuro, esses inputs de como que a gente tem que se preparar, para onde que o mercado está indo, para onde que a gente tem que olhar, para a gente estar melhor preparados para desenvolver a autogestão dentro das empresas. O objetivo desse programa é basicamente trabalhar essa questão estratégica da autossaúde, da autogestão. Para isso que a gente construiu o programa. Pode passar, Leandro, por favor. O programa, ele vai ser um programa que vai ser certificado pela Fundação Dom Cabral. Então, é um programa bastante completo, um programa que tem traz um grande volume de horas. Então, assim, é um programa que está configurado para trazer bastante subsídio, bastante suporte para que esses líderes das autogestões possam repensar a sua operação e se preparar melhor para o futuro. Inclusive, respaldando aquela fala do Werner no início, nós todos estamos no mesmo barco, né? Todas as autogestões vão passar pelas mesmas dificuldades. Então, por que não a gente gerar, né? A ideia é que esse embasamento de todos os temas que a gente vai trabalhar durante o programa inteiro possam ser refletidos em projetos aplicativos que o próprio líder possa desenvolver. Esse é um dos grandes diferenciais do programa. A gente vai trazer o contexto, vamos esmiuçar o contexto, vamos conversar sobre ele, vamos entender aquelas necessidades da gente desenvolver estratégia para as empresas, vamos trabalhar essa estratégia para dentro da gestão, como que a gente desenvolve os pontos mais críticos da gestão, olhando para o futuro. Claro que a gente, em alguns momentos, vamos trabalhar o presente, porque o presente é o que vai nos garantir o futuro, mas especialmente como que a gente se prepara para o futuro. Aí a gente traz, no primeiro momento,
as tendências, o cenário, o pensamento estratégico, a inovação, as novas tecnologias. O segundo momento, como que traz isso para dentro. E o terceiro e grande ponto, que é a liderança corporativa, porque ninguém faz isso sozinho. A gente precisa trabalhar junto. As lideranças precisam se fortalecer. Nós trabalhamos na Fundação Dom Cabral com grandes organizações. Há um processo de humanização para dentro das organizações importantíssimo. Então, a gestão da saúde acaba tendo uma relevância muito maior do que vai ter uma relevância muito maior do que hoje, que simplesmente dar uma segurança para a gente, se eu ficar doente, eu conseguir ter a possibilidade de me curar. A relevância da prevenção, a relevância da regeneração, como colocou o professor, isso vai tomar dimensões maiores daqui para frente. Como que a gente vai se preparar para isso? A ideia é que a gente, depois de trabalhar todas essas questões que a gente venha a desenvolver durante o programa, a ideia é refletir, é trazer insumos, mas para a gente refletir, para depois a gente trabalhar em projetos aplicativos que me permitam implementar dentro das empresas algumas questões que a gente entende estratégicas. A ideia é a gente fazer desses projetos aplicativos, projetos que façam que esses participantes eles estejam melhor preparados para afrontar o momento de disrupção que o professor acabou de colocar. A gente pretende criar um grupo interessante de participantes, a gente pretende ter gente que, de alguma forma, provoque, enriqueça essa reflexão, esse diálogo, essa constatação de como se preparar melhor para o futuro. A gente fortalece o trabalho em equipe, a cooperação, e a partir daí eles estejam melhor preparados para desenvolver as suas atividades dentro, como responsáveis da autogestão. Como o Werner colocou, a gente tem uma diversidade, mas uma concentração também dentro das autogestões. Então, eu entendo que muitos projetos aplicativos a gente pode trabalhar em conjunto. A ideia é que esses projetos aplicativos sejam feitos, claro, com responsabilidade das pessoas que estão dentro do programa, mas elas possam trazer mais pessoas da empresa para construir esse projeto junto. A ideia é que sejam projetos úteis, muito mais do que projetos de desenvolvimento de novas habilidades particulares das pessoas, e que sejam úteis para as autogestões, para eles como gestores, e especialmente que possam alavancar esse desenvolvimento das autogestões como os reais autores do futuro, né? Inclusive, no primeiro módulo, a gente está trazendo a questão do ecossistema da saúde. Quais são os atores do futuro? Quem que a gente vai ter que convidar para fazer parte, inclusive, desses projetos aplicativos? Vamos estar olhando já no primeiro módulo. Este aqui é um convite para você se preparar, para você ter a chance de ter, inclusive, contato com as outras autogestões, com outros responsáveis das autogestões e com os professores da Fundação Dom Cabral, que vão estar comandando esse programa. A gente construiu com base no que a gente está fazendo de mais em fronteira nas grandes organizações onde a Fundação Dom Cabral trabalha. Então, entendo que é uma ótima oportunidade para a gente trabalhar junto, otimizar e fazer dessas autogestões instituições mais preparadas para os próximos 50 anos, né, Paulo? Eu queria deixar pelo menos 5 minutos para abrir para perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se alguém estiver interessado em conhecer melhor o projeto, ou perguntas para o Paulo, ou para o Werner também, claro. Queria ver se vocês quiserem, alguém quiser falar, alguém quiser fazer uma pergunta, senão eu
eu quero só deixar um minutinho para vocês perguntarem. Deixamos aberto para perguntas, seria injusto a gente não deixar, né, um momento para falar. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, inclusive alguma reflexão contrária às previsões do Paulo, né? Bom, se não houver nenhuma pergunta, eu gostaria só agora ir para questões práticas. A gente, para quem quiser fazer o programa, nós fazemos nós temos vai ter que precisa um contato com a Fundação Dom Cabral. A gente analisa o perfil, né? Primeiro, a gente vai ter uma ficha de inscrição onde a gente analisa o perfil para que o perfil seja homogêneo, a gente possa trazer inclusive diversidade para a turma. Logo após dessa análise, a gente abre um canal para a gente poder ter um contato mais pessoal com a fundação, para quem quiser, para formar a turma. E a ideia é a gente começar. Você pode colocar de novo, por favor, o Leandro, as datas, para a gente já mostrar e deixar isso na régua, né? Vai ser em novembro e dezembro o primeiro módulo, a gente está estimando. Em janeiro e fevereiro o segundo módulo, o terceiro módulo 40 dias após e 40 dias após o quarto módulo. A ideia é em novembro a gente já começar, né, o programa. A gente entende que esse ano, por causa da pandemia, na verdade, não vamos ter esse break, né, no final do ano e como falam aqui, tudo começa depois do carnaval. A gente acha que esse ano a gente vai ter muita coisa para fazer e entendemos que é um momento adequado para começar, né, justo já com se Deus quiser, né, o final da pandemia, ou pelo menos pensando, né, em que as coisas comecem a ficar um pouco mais controláveis, né? E então começar em novembro e dezembro e o segundo módulo em janeiro e fevereiro. Então, para quem estiver interessado, podemos já começar a ter contato com a Fundação, com o Werner. Werner, você quer falar sobre o investimento e as facilidades? Não sei se Werner ou Leandro pode falar sobre o investimento. Tem que liberar o áudio. Pronto, acho que agora liberou. Bom, mas muito bom. Acho que primeiro agradecer ao professor Paulo, dá um gostinho de ficar ouvindo o professor Paulo falando para a gente poder pensar aqui um pouco mais. Já queria falar que eu já estou inscrito, tá? Nós já temos aí já temos um número grande de inscritos, com um número também limitado de vagas, então acho que é importante a gente já olhar isso, cada uma das nossas organizações, é importante a gente olhando. A ideia é que no dia, a gente já comece o primeiro módulo, né, Marisa, nos dias 24 e 26 de novembro e a primeira semana de dezembro, né? Então, nós estaríamos aí nos dias 30 de novembro, desculpa, dia 1º e dia 3 de dezembro também. A gente está fazendo esse treinamento, que é 16 horas, em 4 períodos de 4 horas. Então, essa é a ideia desse módulo, né, desse treinamento, desse desenvolvimento. Acho que a Marisa colocou muito bem. A gente tem visto aí algumas outras questões de mercado, mas que não chegam dentro dessa visão aplicativa que a gente está querendo trazer para cá. E por isso a ideia do papel das lideranças nesse processo, porque a ideia é que realmente a gente saia com algo que seja aplicado nas nossas organizações, né? A gente tem aí um investimento para as nossas filiadas unidas, né? Nós temos
um valor que é mais acessível, e a gente também abriu para empresas, para mercado. Hoje a gente vê que a gente tem um público que a gente pode trabalhar também nas grandes empresas, como público-alvo, gestores de benefício, pessoas que estão responsáveis pela parte de saúde, né? Estão fazendo aí algumas parcerias aí para poder fazer divulgação com outras entidades. Então, acho que isso daí é importante para a gente, né? Leandro, se você puder colocar os valores aí, só para a gente poder ter, mas eu acho que isso aí a gente passa, né, nos grupos. Quem tiver interesse, né, Leandro, acho que podia só colocar qual é o contato aí que precisa Isso, ter. vou projetar, só um momento, velho. Eu só queria esclarecer que, na verdade, não é pós-graduação, porque para pós-graduação precisa ter 360 horas. Então, na verdade, não é um programa tão extenso para a gente poder colocá-lo como pós-graduação. Até a gente pensou, né, Werner, em colocar um projeto de pós-graduação, mas a gente decidiu deixar para uma segunda onda, né, a parte da pós-graduação. Mas esse aqui é um volume bastante interessante de horas que permite que a gente possa, de alguma forma, assegurar que quem participe possa levar para o seu dia a dia, para a prática, algumas decisões importantes e algumas práticas importantes para poder serem implementadas. Perfeito. Além do desenvolvimento da parte do conteúdo, né, Marisa, tem uma parte técnica também que está sendo colocada, né, de desenvolver projetos ágeis, de toda uma parte de metodologias que podem ajudar significativamente na execução, né? Esse daí é o valor que o Leandro está colocando para a gente, né, o valor das nossas filiadas, o valor das não filiadas, né, também. E para fazer, eu queria que, acho que o mais importante, Leandro, é o contato ali. Já está isso aí, a gente tem divulgado em todos os nossos canais. Qualquer dúvida que precisarem, podem entrar em contato nesses telefones, ou com o Leandro, ou conosco. Nós estamos aí à disposição. Entendemos que isso daí é um grande programa, que acho que talvez na hora que fizermos aí o primeiro, ele vai mostrar efetivamente o quão relevante que ele é e o quanto que ele agrega valor. Acho que essa daí é, mais uma vez, agradecer a Marisa, agradecer o professor Paulo. Não sei se o Leandro quer falar alguma coisa como gerente executivo nosso, mas o objetivo nosso acho que foi atendido. Nós chegamos também às 11 horas, que era o nosso horário de término. Se quiserem falar alguma coisa mais ao final aí, Marisa e professor Paulo, fiquem à vontade. Tá? Por favor, o curso será presencial? O curso será online, não será presencial. Tá? A gente já fizemos toda uma discussão disso daí. Hoje a Fundação Dom Cabral é muito especializada e está com diversas condições de ferramentas que nos permite fazer uma interação muito adequada. E a questão do curso ser digital, né, não ser presencial, ele facilita significativamente para as nossas participações, né? Ainda mais agora no momento de incerteza. Tá? Então, não é presencial. Me permita, a Luciana Bonfim, gerente de negociação da CACI, trouxe uma pergunta, e acredito que a pergunta é para o professor Paulo Vicente. Gentileza somente abordar sobre a preparação da liderança no home office, como gerir esses resultados? Olha, a gente já vai ter que se aprender a fazer um pouco melhor essa questão do home office, muito mais por resultado do que por eu ficar olhando quem está trabalhando e quem não está trabalhando. A gente fica uma coisa meio, como é que eu vou dizer assim, quase escravocrata, de ficar atrás do cara olhando se está trabalhando, andando ali, meio senhor feudal, meio capitão do mar. Não adianta nada isso, tem que olhar para resultado. Isso vai mudar o ambiente. Os chamados puxa-sacos vão perder força, o pessoal que faz a famosa mímica da eficiência, né? Finge que está trabalhando, não pula nada, né? Também vai perder força. E quem trabalha, às vezes, o cara quieto que trabalha, produz, fica quieto, não fala nada, vai ganhar força. Eu acho que a liderança tem que se adaptar a isso e passar a valorizar isso. Menos do que ficar olhando e rodando e vendo quem está trabalhando e quem não está trabalhando. E, às vezes, muitas reuniões que eram pouco produtivas, né? Vamos chamar, para não usar o termo inútil, pouco produtivas,
vão sumir ou vão para o virtual mesmo. Agora, assim, quantas reuniões a gente já participou que podiam ter sido em e-mail ou podiam ter sido via Zoom? A tecnologia do Zoom e do outro já está aqui com a gente já no barato há uns 5 anos. Só que, de novo, a gente não estava querendo sair da nossa zona de conforto, fazendo reunião, muitas vezes presencial, que não precisava. Podia ter sido uma reunião via Zoom, rápida, e acabou a reunião, está em casa. Né? Agora a gente entendeu que isso funciona. Em alguns casos, por exemplo, a aula à distância, por exemplo, para algumas coisas funciona melhor do que a aula presencial. Você não tem aquela coisa da interação, de ter uma coisa de trabalho em grupo de mesa, etc. A aula à distância funciona igual ou melhor do que a aula presencial. Isso muitas organizações estão vendo agora. A mesma coisa para a telemedicina em algumas áreas, outras não. Outras você tem que ter lá o toque do exame efetivamente, né? Ou extrair uma amostra qualquer de alguma coisa, efetivamente não. E a mesma coisa para home office. Tem coisas que vão funcionar melhor via home office. A maior produtividade. Para ter uma noção desse movimento, o Banco do Brasil tem uns 2 meses aí, ele anunciou que vai devolver permanentemente 17 dos seus 35 prédios que alugavam em Brasília. Metade, 17,35. Várias empresas estão dizendo o seguinte: eu fui para o home office à força, não volto do home office nem à força. Porque funciona tão bem quanto e não tem motivo para existir fora do home office. Eu acho que vai ter um rebound, um movimento contrário aí. Eu falei do SOHO, né, do small office e home office. Vai ter que ter um pequeno local, as pessoas se reúnem para ter uma outra reunião, para ter. E vai ter que ter eventos, né? Eventos não só de celebração, mas também de congregação, de todo mundo se reunir junto, vão ter que ocorrer a cada ano, a cada 6 meses, as pessoas se verem, baterem papo, conhecer. Vai ser muito mais uma reunião para criação da cultura e criação de um senso comum, de uma sensação de identidade, do que efetivamente para trabalhar, para produzir, etc. Então, acho que o ambiente vai mudar. Aperte os cintos. As coisas vão mudar. Eu acho que vai mudar para melhor. Eu acho que a gente perdia muito tempo, né, em reunião inútil. Minha modesta percepção. Perfeito. Eu queria só complementar, realmente isso é uma preocupação normal e bastante comum, né? Realmente os processos, inclusive como o professor Paulo falou, de avaliação, vão ter que ser, né, revistos, e a questão da identidade, do propósito, é uma questão que realmente os líderes, se não faziam, vão ter que começar a fazer. E aí eu queria reforçar, porque o nosso último módulo do programa é justamente para a gente fortalecer esse desenvolvimento da liderança, né? Não só para a questão do home office, sino para toda essa avalanche de tecnologia que está vindo e que nós vamos precisar, né? Como o professor fala, o horizonte 3, o horizonte 2 veio para assim, de uma hora para outra, em tudo isso que tem a ver com a tecnologia, né? A gente teve que, como o professor fala, assim, apertar o cinto e andar. Muitas empresas conseguiram fazer muito bem. Mas haverá outro tipo de tecnologias que precisará de desenvolvimento, precisará de engajamento, precisará de trabalhar melhor a liderança, os seus subordinados e na verdade, assim, não só os seus subordinados, ela vai ter que em algum momento se comportar como parte de uma equipe onde o seu subordinado pode ser líder, né? Esse tipo de estrutura organizacional, ela vem andando. Cada vez que a gente fala de metodologias ágeis, de empresa preparada para o futuro, esse tipo, o nível hierárquico acaba se desmanchando um pouco, ou sendo revisto, e tudo isso a gente vai tratar no último módulo do programa. Então, eu convido vocês a estarem dentro com a gente para refletir e pensar qual que seria a melhor forma de trabalhar no futuro, né, para o futuro, através dessas reflexões que a gente vai trazer dentro do nosso terceiro módulo aí da liderança.
Perfeito. Beleza, muito obrigado. Acho que a gente cumpriu o objetivo nosso aqui. A gente só queria deixar aqui registrado que toda parte das informações estão no nosso site, né? E a gente, qualquer coisa, qualquer informação adicional que precisarem, por favor, entrem em contato. A ideia é que as nossas inscrições elas vão até o fim do mês de outubro, tá? Agradeço aí mais uma vez ao professor Paulo. A primeira oportunidade que eu tive de estar, me sinto lisonjeado pelo conhecimento e fico feliz aí de poder contar com o senhor aí na parte de apresentação que a gente vai ter dentro do curso, né? Acho que vai ser muito bom. Obrigado aí a todos e um bom dia aí a vocês. Tá? Muito obrigada pela parceria. Obrigado, Marisa.